1 Coríntios capítulo 13. Primeira Coríntios capítulo 13. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 13. E se eu for te pedir para você se colocar de pé, não fique chateado com o pastor. Fique de pé por alguns instantes, em reverência a esse Deus da palavra. Depois você vai chegar em casa, vai ficar sentado durante muito tempo. Depois você vai deitar, vai dormir. Mas nesse momento, você vai ler a palavra do Senhor comigo, que está em 1 Coríntios capítulo 13, e o texto diz assim, a minha versão é a revista e atualizada. O texto diz: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada isso me aproveitará. Verso 4: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando porém vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o amor. Vamos ler todos juntos o versículo 13. Esse versículo que você conhece muito bem, mas é um versículo extremamente forte para as nossas vidas nos dias atuais. Vamos juntos? Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o amor. É o amor. Ore comigo nessa hora. Senhor, essa é a tua palavra. E nesta hora nós te entregamos a nossa vida nas tuas mãos. E te pedimos que o Senhor fale conosco. É o que eu te peço, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz: amém. Amém. Você pode sentar.
Eu quero encerrar essa série de mensagens hoje, que nós viemos ao longo desse mês da família, falando em cima deste tema, famílias protegidas pela armadura de Deus, começando a fazer você pensar nesses dias que nós estamos vivendo, que são dias muito difíceis. São dias difíceis que nós estamos vivendo. E a família, ela tem sofrido diversas pressões. Qual a família que não sofre pressão hoje neste mundo? As famílias têm sofrido pressão nos aspectos financeiros. As famílias têm sofrido pressões também nos aspectos emocionais. Nunca se viu tantos consultórios dos psicólogos tão cheios como nos últimos dias. Pessoas que chegam lá para relatar situações das famílias, situações emocionais que as famílias estão vivendo nesses últimos dias. Mas tem uma coisa que me chama a atenção, e muitos talvez se perguntem essa pergunta, e muitos talvez pensem comigo acerca dessa pergunta que nós vamos fazer nesta noite. E a pergunta seria: pastor, como manter a minha família de pé quando tudo ao nosso redor parece desmoronar? Como proteger a minha família? Como manter a minha família de pé quando tudo parece que está dando errado? Quando tudo está desmoronando? Você liga os jornais, você abre as redes sociais, e o que você vê é um crescimento absurdo de problemas no meio da família. Famílias sendo esfareladas, sendo destruídas. O feminicídio cresce a cada dia, parece que cada ano que passa. E nesses últimos 4 anos, então, o feminicídio cresceu assustadoramente. Muitos homens estão sendo usados por Satanás para tirar a vida das mulheres de forma diferente. Não estão usando só arma de fogo, não, estão usando outras coisas. Às vezes é martelo, às vezes é chave de fenda, é corda. O feminicídio cresce assustadoramente no nosso meio, e as famílias têm sido destruídas. Mas também não só o feminicídio. Muitas vezes nós encontramos pais que mataram seus próprios filhos. Se você parar para observar e pesquisar nas redes sociais ou em algum lugar, você vai ver pais que mataram seus próprios filhos. E não se engane, filhos que mataram os seus próprios pais, ou até mesmo participaram do planejamento arquitetado por Satanás para matar os pais, em busca, muitas vezes, de uma herança das questões financeiras. Eu fiquei horrorizado essa semana que mandaram um vídeo para mim de um menino onde o pai tomou o celular dele e ele fez um escândalo tão grande. Ele estava quebrando a casa toda, quebrando a cozinha, quebrando a casa toda, batendo em tudo, e disse para os pais: eu odeio vocês. Isso tudo por causa de um celular. Às vezes você não percebe, mas você vai no supermercado e você que é acostumado a estar fazendo a vontade do seu filho sempre, quando ele quer uma coisa no supermercado que você não pode comprar, às vezes os meninos querem dar um escândalo.
chorar, quer fazer acontecer. Porque você não comprou aquele biscoito recheado. Você não comprou aquele creme de cabelo que é daquela marca. Você não comprou o que o seu filho queria. Mas quando você para observar, você percebe que as famílias estão esfarelando, desmoronando. E a pergunta dessa noite é: como nós podemos fazer para proteger a nossa família quando tudo ao nosso redor parece desmoronar? Mas esse texto, no livro de 1 Coríntios capítulo 3, Paulo nos adverte acerca do amor. Paulo, ele fala determinadas coisas. Talvez Paulo, ele não traz uma receita mágica para a solução das famílias que estão esfarelando, que estão sendo destruídas, que estão sofrendo. Ele não traz uma resposta mágica, mas ele traz uma convicção de um alicerce espiritual que a família precisa estabelecer. Ele nos apresenta 3 colunas essenciais que talvez você já sabe, mas deixou de executar ou de valorizar essas colunas que certamente ajudarão a sustentar o seu lar. Certamente ajudarão a proteger a sua casa. Certamente ajudarão a sustentar a sua família. E eu não tenho dúvida que essa receita de Paulo, que não é uma receita mágica, mas é um alicerce espiritual, vai fazer você e vai fazer qualquer família vencer as dificuldades que o mundo apresenta. O versículo 13, Heloísa vai colocar. A Bíblia diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3. Porém, o maior destes é quem? O amor. Eu não combinei nada com Edson, mas Edson estava cantando aqui. Ele mais Vitinho. Precisa ter alguém. Não é, Vitinho? Cantando aqui. Eu gosto de ver o Vitinho cantando. Ele se bola todo, mas eu gosto de ver ele cantando. Ele, esse viés da família de Edson para a música. Deus abençoe. Amém. Você é um grande avô, meu Deus. Seus netos lhe admiram. Eu percebo no olhar dos seus netos a admiração que ele tem por você. Que Deus continue abençoando a sua vida. Mas Paulo apresenta essas 3 colunas, e a primeira dela está nesse texto, que é a coluna da fé. Diga comigo: a coluna da fé. Diga comigo: a coluna da fé. E nesta coluna da fé, Paulo apresenta a fé como um alicerce daquilo que nós não vemos. Paulo apresenta a coluna da fé como aquilo que nós não vemos, mas aquilo que nós confiamos. A fé você não precisa ver, mas você precisa acreditar. Você precisa confiar. Você precisa se certificar de que Deus vai operar, ainda que você não esteja vendo naquele momento. E essa coluna da fé em tempos difíceis não são as ausências de problemas. Quando você tem fé, não quer dizer que você não vai ter problemas. Mas quando você tem fé, é justamente ao contrário, é a presença de Deus no meio dos problemas. Fé é justamente isso. É você saber que você passará por problema, mas no meio desse problema, Deus está com você. E é essa coluna que
Paulo apresenta como um sustento para manter a sua família de pé, quando tudo ao redor parece desmoronar, é a coluna da fé. Porque o temporal, certamente, se ainda não chegou para a sua família, poderá chegar. Eu não conheço uma família que ainda não passou um problema, um temporal. Eu não conheço um casamento que não passou por dificuldade, não passou por temporal. Mas é justamente isso que Paulo está dizendo. Olha, você não terá ausência de problema, mas no meio do problema você precisa exercitar a sua fé. Amém. Colocar a sua fé em ação. Dizer, meu Deus. Dizer, meu Deus, me ajude nesta hora. Você pode ter problema financeiro, você pode ter problemas emocionais, você pode ter no meio da sua casa problemas relacionais, dificuldade de se relacionar com pessoas, com vizinhos, com familiares seus, problema financeiro, tudo que você investe dá errado. Dificuldade de pagar as suas contas, problemas emocionais, às vezes familiares da sua casa só andam com ansiedade, só andam depressivo. Os problemas estão aí, mas é no meio desses problemas que você não pode perder a sua fé, achar que tudo está perdido, achar que não tem mais jeito, achar que não tem a solução. E Paulo diz que o alicerce para a família permanecer de pé é a fé. Não é necessário você ver, mas é necessário você confiar. Quando o temporal chega no meio da família, é a fé que mantém o barco da família no lugar. O barco balança para lá e para cá. O vento sopra, o temporal vem, e o tempo vem com chuva, com vento, e a embarcação da sua família certamente balançará. Mas acredite que Jesus está nesse barco, e se Ele está nesse barco, você chamar Ele vai acalmar a tempestade para o seu barco permanecer firme e forte e conduzir a sua família. As famílias que vencem, preste atenção nisso que eu vou te dizer aqui agora, que talvez seja isso que você esteja precisando ouvir. As famílias que vencem são as famílias que oram juntas, são as famílias que exercitam a fé juntas. E a oração não é apenas um ritual, não é apenas algo para ser feito na igreja, mas a oração é o momento de colocar os nossos problemas, os problemas da nossa família, na mão daquele que pode resolver. Amém. E aquele que pode resolver, ele tem nome. E o nome dele é Jesus. Amém. Talvez a embarcação da sua família esteja passando por um temporal, mas você precisa orar junto com seus familiares. Talvez o temporal seja financeiro, talvez o temporal seja emocional, talvez o temporal da sua família seja relacional, mas você precisa, você e os integrantes da embarcação da sua família, precisa colocar a sua fé em ação. E as famílias que vencem são as famílias que oram juntas. Às vezes chega um irmão da igreja e pede oração, você vai lá e ora por ele. Às vezes você vem na quinta-feira para um culto de oração e os irmãos apresentam o pedido e você ora pelos pedidos. Mas você, muitas vezes, não ora pela sua família, não senta com seus familiares para orar pelos integrantes da sua casa. Segundo pilar, Paulo apresenta para a gente nesse texto maravilhoso. Ele diz: agora, pois, permanece a fé e a esperança. A esperança é o olhar que nós vemos além do agora. Diga comigo: a esperança é
É o olhar que nós vemos além do agora. Além do agora. A esperança é a capacidade de acreditar que o amanhã será muito melhor, porque Deus é fiel. Amém. A esperança é algo essencial na vida dos cristãos, porque os tempos difíceis que nós vivemos tendem a nos deixar pessoas pessimistas. Nós assistimos os jornais, vemos as notícias, e o nosso entendimento muitas vezes nos leva ao pessimismo, a entender, a dizer o seguinte: olha, não tem mais jeito não. Você vê o Brasil com tanto problema, com tanta corrupção, com tanta situação, com tanta diversidade. Você liga o jornal, é tanta morte, é tanto feminicídio, é tanta coisa. Você é levado, é conduzido para o pensamento de que não existe mais esperança, que não tem mais esperança. E você olha, e você acaba entrando nesse jogo do pessimismo, dizendo: olha, não tem mais jeito, isso aí não tem jeito mais para o Brasil, não tem jeito mais para a vida daquele rapaz, não tem jeito para essa família, não tem mais jeito. Sabe por que isso acontece? Porque nós somos focados apenas na dor do presente. Nós ficamos focados na dor do presente, naquilo que nós estamos vendo, e aí nós vemos aquela situação, aquele homem que atingiu aquela mulher, aquele pai que matou aquele filho, aquela situação que está acontecendo, e aí nós ficamos focados naquela dor, e nós dizemos: ah, não tem mais jeito não. Mas a Bíblia e a esperança bíblica é uma âncora. E ela impede que a família se afunde no desespero. É a esperança que impede que a família fique desesperada. É a esperança. Famílias que vencem, elas falam de palavras de vidas e não de derrota. Você certamente conhece alguém pessimista que só anda falando da derrota. Não tem mais jeito, meu casamento não tem mais jeito, esse menino não tem mais jeito, essa menina não tem mais jeito, ele jamais vai se converter. Às vezes você mesmo condena o seu filho, condena o seu casamento, condena a sua família para a negação, algo que o Senhor ainda não fez. Mas você muitas vezes está fazendo. Você mesmo condena seu filho à morte eterna, quando você perde a esperança. Você mesmo condena seus netos, que tem netos, à morte eterna, dizendo: esses netos meus não vão voltar para Jesus não. Perdendo a esperança. Você conhece pessoas que o casamento foi desfeito, e você diz assim: ali não volta mais não. Não tem mais jeito. Sabe por quê? Porque você perde as esperanças. Provérbios capítulo 18, se eu não me engano, verso 21. O texto diz o seguinte: a morte e a vida estão no poder da língua. Esse órgão que o Senhor nos deu, ele tem uma capacidade tremenda, tanto de abençoar como de maldizer. Ele decreta, esse órgão decreta vitórias e também derrotas. Por isso eu digo uma coisa para você nessa noite: não perca a esperança. Não pare de acreditar nas promessas de Deus. Não amaldiçoe a sua casa. Não amaldiçoe os seus filhos. Não chame a derrota para o dentro da sua casa. Não amaldiçoe a sua família, porque Jesus não fez isso. Jesus não faz isso. Ele jamais tira a esperança de você. Ele quer que você lute. E é isso que Paulo está dizendo. Agora, pois, permanecem a fé e a esperança.
Você não pode perder a esperança. Tem um ditado que diz que a esperança é a última que morre. Quem já ouviu esse ditado? A esperança é a última que morre. Esse é o ditado do mundo. Mas a Bíblia me mostra que a esperança não morre. E a esperança tem nome. E o nome dele é Jesus. Jesus é a nossa esperança. Se esse menino não se converteu, se ele se afastou do caminho do Senhor, Jesus é a nossa esperança. Se seu marido não se converteu ainda, Jesus é a nossa esperança. Se um familiar seu se desviou dos caminhos do Senhor, até você mesmo já está perdendo as esperanças. Nessa noite o Senhor fala contigo: eu sou a esperança. Amém. Glória a Deus. Não perca a esperança. Amém. Não perca a esperança. A esperança é a capacidade de acreditar no amanhã. E o amanhã não nos pertence. Pertence a Deus. Então não decrete algo que Deus não decretou. Não perca as esperanças. E uma família, para permanecer de pé, para ser protegida pela armadura de Deus, precisa cultivar a esperança e acreditar nas promessas de Deus e declarar dentro da sua casa, dentro dos seus filhos, diante dos seus netos, diante da sua família, dizendo: isso tudo vai passar. Você pode dizer comigo? Isso tudo vai passar. Isso tudo vai passar. Mas você tem que declarar com fé, sem perder as esperanças. Isso tudo vai passar. Não perca as esperanças. Nenhum problema é para sempre. Nenhuma dificuldade é para sempre. Isso tudo vai passar. Mas no meio do problema, Satanás quer que você decrete a derrota. Quer que você fique desesperado. Quer que você fique desesperado. Quer que você perca a razão. Isso tudo vai passar. Decrete isso. Amém. Declare isso. Fale isso dentro da sua casa. E decrete a vitória dentro da sua família. Terceiro e último pilar está nesse texto de 1 Coríntios capítulo 13, verso 13, e o texto diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o amor. É o amor. O terceiro pilar que Paulo apresenta nesse livro de 1 Coríntios capítulo 13, nesse verso, o verso 13, ele apresenta o pilar do amor. E aqui eu estou diante de pessoas que trabalham com construção de casa, são construtores. E se eu fosse considerar o amor como um material de construção, que material de construção seria? Cadê Ronaldo? Que material de construção seria? Cimas, Edson. Vamos pensar? Crer também é pensar. Que material de construção seria? Certamente, eu diria que o amor é o cimento. É o cimento. Porque o cimento, ele une as pedras na construção de um edifício, de uma casa. Talvez você caia um buraco, cadê Roque? Talvez você caia um buraco, fundação, são coisas importantes, mas se você não tiver o cimento para dar ligamento, para dar ligação às pedras,
você não consegue levantar as paredes, para depois você colocar as telhas e chamar Edson para fazer o portão, uma janela de vidro. Eu chamei Edson lá em casa esses dias, quinta-feira. Ele chegou lá e disse: aqui tem trabalho para mim, aqui tem trabalho para mim, aqui tem trabalho para mim. Já foi logo lá, dizendo: ali tem trabalho para mim. Eu já sei tudo aqui, viu, pastor? Eu já sei tudo. É só a gente fazer o orçamento, já sei tudo. Mas Paulo diz que o amor é o maior de todos. E aí você vai pregar comigo e vai me fazer a pergunta e vai dizer: por que, pastor? Diga comigo: por que, pastor? Por que, pastor? Paulo, ele disse que o amor é o maior de todos. Por quê? Porque a fé, presta atenção, a fé e a esperança nos ajudam a suportar os problemas, nos ajudam a suportar o processo, mas é o amor que nos mantém unidos durante todo o processo. Então, uma família, para ela permanecer de pé, ela precisa do amor para se manter unida diante de todo um processo. Porque independente do que as pessoas fazem, independente do que a pessoa fizer, se você decidir amar, você vai permanecer conectado com ela para sempre. Mas se você abandona, você decide não amar. Eu abandonei, deixei lá, entreguei ao mundo, entreguei. Mas o amor, ela une. O amor, a família une. O amor faz com que nós fiquemos ligados. Recentemente eu passei ali naquele presídio de Mato Escuro ali, aquela região da Barreira, lembra de Brito? E eu passei um dia de carro e cheguei na frente e vi um monte de mãe, um monte de mulher com sacolinha, aquela sacola que você tem no atacadão, no açaí, aquela sacola cheia de coisa, um monte de mulher na fila, famílias ali na fila, tudo na frente da Lema de Brito. E eu passei de carro: o que é isso? Vendo aquela multidão de mulheres com saco na mão, com sacola, na portaria da Lema de Brito. Depois eu percebi que ali eram mães dos delinquentes que estavam ali dentro daquele presídio, os presos. E eu também compreendi que aquelas mães estavam ali porque, independente do que os seus filhos fizeram, independente do que o crime que os seus filhos cometeram, aquelas mães decidiram amá-los desde o dia que eles nasceram. Não importa o que eles fizeram, o que eles fizeram a decepcionaram e muito, mas o amor fez e faz com que aquelas mães ficassem completamente ligadas e passassem por tudo aquilo todos os dias. Aquelas mulheres vão entrar em salas para serem revistadas. Aqueles bolos que elas estão levando vão ser furados, vão ser abertos. O que a senhora está levando aí? Deixa eu ver. Vão ser. Aquele suco que ela está levando vão ser mexidos. Aquelas mães vão passar pela humilhação, muitas vezes, de tirar suas próprias roupas. Mas elas fazem tudo isso por amor. E é por isso que Paulo diz: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. Sabe por quê? Porque o amor perdoa. Quem ama, perdoa. Quem ama, perdoa o erro do cônjuge.
ama, perdoa o erro do filho. Quem ama, perdoa o erro da filha. Quem ama, perdoa. É por isso que Paulo diz que o amor ele é maior. Porque quem ama tem paciência. A mulher tem paciência com o marido porque ela ama. A minha mesmo me ama. Tem uma paciência comigo. E o marido tem paciência com a mulher porque ele ama. Ultimamente eu estou tendo uma paciência com a Sueli. Estou dizendo, Sueli, calma, tenha paciência. Digo, Sueli, não fica cantando muito na igreja. Ela... Calma, Sueli, ela está com uma garganta que está precisando ter calma. Não fica cantando muito. Aí hoje eu vi a irmã Beré cutucando ela, devagar, Sueli, ó. Aí a irmã fica dando risada, porque ela sabe que é verdade. Mas quem ama, perdoa. Quem ama, tem paciência. Ainda que você tenha um marido que ele já está idoso, ainda que você tenha um marido que está chegando a ser idoso, está chegando aos 60 anos, tem que ter paciência. Você tem que ter paciência com ele. Porque esses homens é teimoso. As mulheres falam e ele não obedece. O pastor não, o pastor é diferente. Oh, Jesus. Oh, Deus. Mas tem esses homens aí que são teimosos, que a mulher fala, que fica no sofá dormindo. Você vai ter, olha, você vai dormir aí, eu não estou dormindo não, fica no sofá lá. Olha. Amanhece o dia no sofá com a televisão ligada. Uma teimosia. A mulher diz, não tome chuva não, que você vai ficar doente. Eu vou ficar doente, teimoso, toma chuva. É uma teimosia terrível. Mas sabe por que a sua mulher tem paciência com você? Porque ela te ama. E só o amor é capaz de fazer tudo isso. Às vezes o homem faz uma cirurgia e é teimoso. A mulher diz, fica aí, não quer levantar. A mulher diz, não coma isso, quer comer. Teimoso. Aí quando o pastor vai lá visitar, ainda recebe, ainda a enfermeira faz queixa. Que nada, não quer obedecer. Eu falo para não comer e come. Eu falo para não fazer e faz. Eu falo para não subir escada, sobe. Se você tivesse uma igreja pentecostal, os irmãos diziam, fala Deus! Mas sabe por quê? Sua esposa faz isso? Porque ela te ama. Ela não precisa estar dizendo a você que te ama com palavras. Essas ações, esse cuidado, são atitudes de quem ama. E é por isso que Paulo está dizendo que o amor é maior, é o maior dos três, porque ele une, ele tem paciência. O filho que é rebelde, se o filho bem soubesse, ele não respondia aos pais, muito menos aos avós. E sabe por que seus pais te perdoam? Porque eles te amam. Sabe por que seu avô te perdoa? Porque te ama. Mas se os filhos bem soubessem, não traria desgosto nenhum aos avós. Os netos, os filhos andariam e se preocupariam em trazer alegria para os seus pais. Eu quero dizer para você, sabe, que famílias que vencem priorizam o nós e não o eu. Priorizam o nós e não o eu. O amor é uma decisão diária que nos proporciona e nos ajuda e nos alerta diariamente
a servir o outro. Tudo que o seu pai e a sua mãe faz por você é por amor. Às vezes ele não quer nem fazer mais, porque ele já está cansado de falar, ele já está cansado de dizer, mas ele continua fazendo por um único motivo: por amor. E é o amor que nos une. Em tempos difíceis, o amor é a prova de que a nossa aliança ela é mais forte do que qualquer crise. É o amor que faz o seu casamento permanecer. É o amor que faz a paciência e o perdão acontecer. É por amor. E é por isso que Paulo diz que o amor é maior. É maior. Porque a fé e a esperança lhe ajudam a suportar o processo. Mas o amor é que mantém você unido durante todo o processo. Eu quero concluir essa mensagem dizendo para você o seguinte: Paulo foi muito assertivo nesse texto, falando para famílias também, nessa última geração que nós estamos vivendo, nesses momentos que nós estamos vivendo. E quando ele levanta os pilares, ele mostra que a fé, ela nos conecta com Deus. A esperança nos conecta com o futuro que está nas mãos de Deus. Mas o amor, preste atenção, o amor nos conecta com os membros da nossa família. É o amor que faz isso. É o amor que nos conecta com os membros da nossa família. Se a sua família está passando por momentos difíceis, por dificuldades, por adversidades, por uma grande tempestade, eu quero dizer para você nessa noite: não tente resolver com suas próprias forças. Não faça isso. Não chame essa responsabilidade para você. Eu vou resolver tudo. Não é assim. Você tem que colocar na mão daquele que pode resolver. E aquele que pode resolver os problemas da sua família, o nome dele é Jesus. Não queira inventar. Não queira inventar coisas mirabolantes dentro da sua família. Não queira inventar arte. Invista no básico. O básico é o necessário. O básico é a fé. É você fazer o básico. E Paulo está falando aí do básico. É você cultivar a fé, não perder as esperanças e viver o amor dentro da sua casa, com seus filhos, com seu marido, com os integrantes da sua família. Famílias que vencem não são aquelas que não têm problemas, mas são aquelas que diante dos problemas apresentam um grande Deus. Um grande Deus. Você quer proteger a sua família? Famílias protegidas pela armadura de Deus. Você quer proteger a sua família? Faça o básico: a fé, a esperança e o amor. E o maior desses é o amor, que nos une, que faz a gente perdoar, que faz a gente ter paciência. É o amor. E eu quero te convidar nessa noite para que você curve a sua cabeça e você vai orar e vai apresentar a sua família. Talvez a sua família esteja aqui, ou talvez só tem você aqui que é membro da sua família, mas que você sabe que a sua família precisa de
uma resolução. Eu vou lhe dar um momento para você orar e apresentar a sua família. Apresente a sua família. Não perca as esperanças. Não perca as esperanças. Use a fé nos tempos difíceis que nós estamos vivendo. A fé não é a ausência de problema, é passar pelo problema junto com o seu Deus. Não perca as esperanças. Mas acima de tudo, se conecte com o amor. Paulo diz que o amor é o maior de todos. Ele nos une como um cimento que liga blocos dentro de uma construção. É o amor que nos ajuda a ter paciência. É o amor que nos ajuda a perdoar os erros dos integrantes da nossa família. É o amor que nos conecta um com o outro. Ah, Senhor, nessa noite nós estamos aqui diante desta igreja, desses irmãos, mas sei que também estou diante de várias famílias que estão aqui, famílias que estão juntas nessa hora, mas famílias que apenas têm seus representantes aqui. Não sei o que cada um passa, não sei qual é o problema que cada um está vivenciando dentro do seu lar, dentro da sua casa, dentro da sua família. Talvez sejam problemas financeiros que estão acabando com a família. Talvez sejam os problemas emocionais que estão acabando com a família. Talvez sejam os problemas relacionais que estão destruindo as famílias. Eu não sei qual é o problema das famílias que estão aqui representadas. Mas uma coisa eu sei, que o Senhor é aquele que pode resolver. Resolver através da fé, resolver através da esperança, mas acima de tudo, como disse Paulo, o maior deste é o amor. Não podemos perder o amor, porque a Bíblia diz que aquele que não conhece, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor, e o amor é que nos une. O amor é que faz um perdoar o outro. O amor é que faz termos paciência. É o amor. Por isso nessa hora, Senhor, eu te peço que o Senhor derrame a fé, a esperança, mas que o Senhor abra a janela dos céus e derrame o amor. O mundo precisa de amor. O mundo precisa amar. Nós precisamos do amor. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ah, Senhor, obrigado porque o Senhor me amou. Obrigado porque o Senhor ama esta igreja. Obrigado porque o Senhor ama os representantes das famílias que estão aqui nessa noite. E eu te peço, ó Deus, que o Senhor continue a abençoar, que o Senhor mude quadros, que o Senhor reverta decisões que não são da tua vontade, mas que o Senhor reverta isso agora, em nome de Jesus. Que palavras que foram decretadas para famílias, palavras de derrota, sejam desfeitas agora pelo poder que há no sangue de Jesus. E nós declaramos a vitória para a família, para as famílias, em nome de Jesus. Famílias serão vitoriosas, famílias deixarão de ser derrotadas e serão vitoriosas. Amém. Para a glória do teu nome.
nós oramos assim.